Clara era só uma balconista de padaria, mas naquele dia, ela fez o que ninguém mais teve coragem. Acolheu uma menina surda, sozinha e perdida. Não pediu nada em troca. Nem sabia quem era aquela criança. Só sentiu que precisava ajudar. E ajudou. O que Clara não imaginava, era que aquela atitude simples iria mudar completamente o destino dela. Porque a menina era filha de um dos homens mais ricos da cidade. E quando ele descobriu o que Clara fez por sua filha, ele apareceu na padaria com os olhos cheios de gratidão, e com uma decisão que mudaria a vida dela para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Clara tinha 36 anos e uma alma que parecia ter vivido o dobro. Trabalhava há quase uma década como balconista numa padaria charmosa de esquina, num bairro tranquilo da cidade. A padaria da Vó Nena, como todos chamavam, era conhecida não só pelo pão fresquinho e os bolos caseiros que saíam do forno de manhã cedinho, mas pela maneira como Clara tratava cada cliente, com um sorriso verdadeiro e uma gentileza que, hoje em dia, parecia coisa rara. Ela chegava cedo, antes do sol nascer. Preparava os frios, ajeitava os doces na vitrine e varria a calçada com o cuidado de quem cuida da própria casa. Conhecia os clientes pelo nome, pelo pedido e até pelo humor do dia. Sabia que o seu Zé gostava do pão francês com a casca bem crocante. Que a dona Lourdes sempre pedia 3 broas e um café coado, com pouco açúcar. Que o Lucas, entregador de moto, só passava quando estava triste, porque era nos bolos da padaria que ele encontrava um pedaço da infância. Clara era assim, presente, atenta, humana. E mesmo com a vida apertada, com as contas chegando antes do salário, nunca deixava de sorrir. Ela morava a 4 quadras dali, num sobrado antigo herdado da mãe. Dividia casa com a avó, Dona Amélia, de 84 anos, que já não andava tão bem, mas mantinha a língua afiada e o coração cheio de amor. À noite, depois do trabalho, Clara chegava cansada, mas sempre arranjava tempo para dar banho na avó, preparar uma sopa leve e sentar-se ao lado dela para ouvir pela milésima vez as mesmas histórias de juventude. O tempo passava devagar na vida de Clara. Cada dia parecia uma repetição do anterior. Segunda, terça, quarta, o mesmo barulho da máquina de café, o mesmo tilintar da gaveta do caixa, o mesmo bom dia que ela dizia sem nunca soar automático. Era uma rotina silenciosa, mas cheia de propósito. Havia beleza no simples, no cuidado, no estar ali. Mas a verdade é que, mesmo com toda a sua doçura, havia algo dentro dela que sonhava com mais. Ela não falava sobre isso com ninguém, nem com a avó. Mas às vezes, quando o movimento na padaria diminuía, Clara olhava pela vitrine, observava os carros passarem, as famílias indo e vindo, e pensava, será que é só isso? Será que a vida toda vai ser assim? Não que estivesse infeliz. Pelo contrário. Ela sabia valorizar o que tinha. Mas havia uma inquietação no fundo do peito, uma sensação de que a vida ainda tinha algo guardado para ela. Só que ela não fazia ideia do que poderia ser. Não esperava surpresas, nem milagres, nem grandes reviravoltas. Acreditava que a felicidade morava mesmo nas coisas pequenas. O que Clara não sabia é que, às vezes, é justamente quando tudo parece igual, calmo, seguro, que a vida decide mudar o curso de tudo. Não com barulho, não com aviso, mas com uma pequena presença. Um detalhe. Um olhar. Uma criança, por exemplo. Sozinha. Assustada. De pé, ali, no canto da padaria. Mas isso já é outra parte da história. Naquele momento, Clara ainda era apenas a balconista gentil, que cuidava da avó e fazia o melhor café do bairro. Uma mulher de passos firmes, coração enorme, e que, sem saber, estava prestes a viver o dia mais marcante de toda a sua vida. E foi numa tarde qualquer, como tantas outras, que tudo começou a mudar. Era fim de tarde quando a chuva começou a cair. Daquelas chuvas grossas, com cheiro de terra molhada e trovões distantes. Clara estava fechando a padaria. As luzes já haviam sido apagadas, e ela guardava as últimas bandejas de pães que não foram vendidos naquele dia. A rua lá fora estava quase deserta, com os poucos transeuntes se apressando para escapar da água. Foi então,
no silêncio entre o som da chuva e o tilintar da chave girando na porta dos fundos, que Clara percebeu algo estranho. Um vulto pequeno, parado no canto da loja, junto à prateleira de pães doces. Ela regalou os olhos e deu um passo para trás, assustada. Oi? Quem está aí? Perguntou com a voz trêmula, mas doce. Quando se aproximou, viu que era uma menina. Devia ter uns 6, 7 anos, no máximo. Estava completamente encharcada, o cabelo colado no rosto, as roupas grudadas no corpo. Os pés deixavam pequenas pegadas molhadas no chão da padaria. O olhar era o que mais doía. Grande, redondo, assustado. Era como se ela tivesse visto o mundo inteiro desabar. Clara se ajoelhou devagar, sem fazer movimentos bruscos, como se estivesse diante de um passarinho ferido. Oi, meu amor, você tá bem? Tá perdida? A menina não respondeu. Apenas a encarou, sem piscar. Clara repetiu a pergunta, tentou mais devagar, tentou sorrindo. Nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Só aquele olhar fixo, como se pedisse ajuda, mas sem saber como. Foi então que Clara entendeu. A menina não conseguia falar. Ou melhor, talvez nem conseguisse ouvir. Tentou estalar os dedos, bater palmas, fazer barulhos. Nada. A criança não reagia a sons, apenas observava os movimentos de Clara. Foi aí que caiu a ficha. Ela era surda. O coração de Clara apertou no peito. Sentiu um calor subir pelo rosto, um misto de preocupação e vontade de cuidar. Tá tudo bem, você tá segura agora, sussurrou, mesmo sabendo que a menina não escutaria. Às vezes, as palavras não são para serem ouvidas, mas sentidas. Sem saber o que fazer, Clara seguiu o que seu coração mandava. Pegou uma toalha limpa da cozinha, ajoelhou-se de novo e, com delicadeza, começou a secar os braços finos da menina. Não havia resistência. Só tremores. Ela tremia de frio, de medo, de solidão. Clara pegou o moletom seu que estava pendurado no cabide e colocou sobre os ombros dela. Depois caminhou até a máquina de café e começou a preparar algo quente. Fez um chocolate cremoso, daquele bem doce, que as crianças costumam gostar. Colocou numa caneca com desenho de ursinho e voltou até a menina. Sentou-se no chão, ao lado dela, e colocou a caneca diante dos dois. A menina hesitou, mas o cheiro do chocolate pareceu tranquilizá-la. Levou a caneca às mãos pequenas, ainda trêmulas, e bebeu um gole. Pela primeira vez, um sinal de alívio. Clara ficou observando. Percebeu que havia algo diferente naquela criança. Não era só o fato de estar perdida. Era o modo como ela se calava, como olhava, um tipo de tristeza que não se vê em qualquer criança. Algo tinha acontecido. E Clara queria entender. Queria ajudar. Ela tentou fazer gestos. Apontou para si mesma e disse Clara, com sílabas bem separadas, apontando para o peito. Depois apontou para a menina, esperando alguma reação. A criança olhou e, com hesitação, desenhou algo no ar com os dedinhos, como se estivesse assinando o nome em silêncio. Luna, disse Clara, repetindo o gesto. A menina assentiu, com um micro movimento de cabeça. Luna. A menina se chamava Luna. Naquele instante, algo mágico aconteceu. Um laço invisível se formou ali, entre as duas. Como se Clara tivesse sido escolhida, mesmo sem saber, para ser abrigo. E ela aceitou essa missão sem pensar duas vezes. Clara levou Luna até os fundos da padaria, onde havia um sofá velho usado nas pausas. Pegou um cobertor, deixou a menina confortável e sentou-se ao lado dela. As duas ficaram ali, sem dizer uma palavra. Apenas presença. Apenas silêncio. Um silêncio cheio de cuidado, que dizia, você não está mais sozinha. Do lado de fora, a chuva engrossava. Mas dentro da padaria, um calor diferente tomava conta do ar. Era como se, naquele momento, as dores do mundo tivessem dado uma pausa. Como se o universo tivesse parado por um instante para juntar duas almas que precisavam uma da outra. Clara não sabia de onde Luna tinha vindo. Não sabia se alguém a procurava.
Não sabia se ela tinha família, se estava machucada, ou o que havia acontecido antes de aparecer ali. Mas ela sabia de uma coisa: não deixaria aquela menina sozinha nem por um segundo. E enquanto acariciava o cabelo de Luna, olhando os olhos que começavam, aos poucos, a perder o medo, Clara sentia algo dentro de si despertar. Uma força. Um amor. Uma coragem que ela nem sabia que tinha. Mal sabia ela que aquele encontro, silencioso e inesperado, estava prestes a mudar tudo em sua vida. Para sempre. Aquela noite foi diferente de todas as outras na vida de Clara. Em vez de chegar em casa e preparar o jantar para a avó, ela subiu as escadas com Luna no colo, enrolada em um cobertor grosso, e com o coração batendo acelerado. A menina dormia, exausta. Clara não sabia se era de cansaço físico ou da angústia que a carregava no olhar desde o momento em que a encontrara. Talvez os dois. Dona Amélia, mesmo já debilitada pela idade, percebeu algo de especial assim que viu a criança. "De onde veio essa anjinha, minha filha?" perguntou com os olhos brilhando. Clara respondeu com um olhar terno e preocupado: "Não sei, vó. Ela apareceu na padaria, sozinha. É surda. Não fala. Não ouviu nada. Eu não podia deixá-la." A avó apenas assentiu, como quem compreendia que havia algo maior em curso. Não era só uma menina perdida. Era um encontro guiado por algo que fugia do controle de todos. Clara preparou uma sopinha leve, deixou em uma tigela ao lado da cama onde Luna dormia e, depois, sentou-se na sala com o celular na mão, o peito apertado, os pensamentos embaralhados. Começou a agir. Era isso que podia fazer. Tirou uma foto discreta de Luna dormindo, sem mostrar o rosto totalmente, para preservar a criança, e postou em diversos grupos de Facebook da região: "Menina surda encontrada hoje à tarde na padaria da vó Nena. Está bem, mas parece perdida. Alguém conhece? Compartilhem, por favor." Também mandou mensagem para amigos, vizinhos, conhecidos. Ligou para 2 escolas do bairro, mas nenhuma reconhecia a menina. Na manhã seguinte, depois de preparar o café da avó e deixar Luna dormindo no sofá, foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. "Senhora, muitas crianças se perdem, infelizmente. Mas ela não tem nenhum documento com ela? Alguma mochila, uma pulseira, uma etiqueta na roupa?" perguntou o policial de plantão, visivelmente cansado. "Nada. Ela só estava lá, parada. Molhada. Assustada. E não fala, não escuta. Eu não podia deixá-la sozinha." Ele registrou o caso, disse que iriam entrar em contato se alguém aparecesse procurando. Mas Clara saiu de lá com um sentimento incômodo de impotência. Era como tentar achar uma agulha num palheiro, de olhos vendados. Ao voltar, Luna já estava acordada, sentada no chão da sala, acariciando o gatinho velho que vivia ali há anos, o Chico. O animal, normalmente arisco com estranhos, estava ronronando, completamente à vontade com ela. Clara sorriu. Algo naquela menina acalmava até os seres mais desconfiados. Nos dias seguintes, Clara tentou de tudo. Visitou escolas especiais, conversou com assistentes sociais, colou cartazes no poste da esquina com a foto de Luna. Mas ninguém parecia saber de onde ela vinha. Ninguém ligava. Nenhum sinal. Enquanto isso, um laço silencioso ia se formando entre as duas. Clara, que nunca teve filhos, descobriu um instinto materno que crescia a cada minuto ao lado de Luna. Começou a aprender, na prática, como se comunicar com ela. Usava desenhos, gestos simples, expressões faciais exageradas. E, aos poucos, Luna respondia. Era com o olhar que as duas mais falavam. Um olhar de compreensão, de cuidado, de carinho mútuo. Às vezes, Luna ria de uma careta que Clara fazia. Outras, segurava firme a mão dela na hora de dormir. Cada pequeno gesto era uma conquista. Uma conexão. Um universo criado entre duas desconhecidas que, sem saber, tinham se escolhido. Clara, que mal tinha tempo para si, agora organizava o dia ao redor da menina. Levava-a com ela para a padaria,
onde os clientes, no início, estranharam, mas logo se encantaram com Luna. A menina, mesmo em silêncio, conquistava corações. Ficava no cantinho desenhando, ou ajudava Clara a embalar os pães. Às vezes entregava um pão na mão do cliente com um sorriso tímido. E isso bastava para iluminar o dia de qualquer um. Mas o que Clara não sabia era que, do outro lado da cidade, alguém movia céus e terras para reencontrar aquela mesma menina. No topo de um dos prédios mais altos da cidade, numa cobertura silenciosa e fria, vivia um homem que o mundo conhecia como poderoso, implacável, milionário. Eduardo Monteiro. Dono de uma das maiores redes de investimentos do país e admirado por muitos. Mas quem via o nome de Eduardo estampado nas manchetes, não fazia ideia de quem ele realmente era quando as portas se fechavam e a noite caía. Desde que perdeu a esposa, Ana, num acidente de carro repentino e cruel, Eduardo nunca mais foi o mesmo. O sorriso foi o primeiro a desaparecer. Depois, a leveza no olhar. Aos poucos, ele foi se transformando em uma espécie de sombra dele mesmo, um homem de fala dura, olhar fixo e coração trancado. Trancado com 7 chaves. Mas havia uma exceção. Um raio de luz no mundo escurecido, Luna. Sua filha. Luna era tudo o que restava de Ana. O mesmo sorriso doce, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa, o mesmo cheiro de florzinha que ele lembrava do primeiro abraço da mulher que amava. Criar Luna sem Ana foi o maior desafio da vida de Eduardo. Porque, embora tivesse ao seu alcance os melhores médicos, terapeutas, escolas especiais, tradutores de libras, babás qualificadas e brinquedos de última geração, o que Luna mais precisava, e ele menos conseguia dar, era tempo. Presença. Amor em silêncio. Ele a amava, com todas as forças. Mas não sabia como demonstrar. E vivia com a culpa de estar sempre ocupado, sempre correndo, sempre fugindo da própria dor. E então, numa manhã qualquer, quando Luna saiu para um passeio simples com a babá no parque, ela desapareceu. Foi como se a vida tivesse arrancado a última parte viva de seu coração. Eduardo enlouqueceu. Mandou parar tudo. Cancelou reuniões, ligou para todos os contatos que tinha, e eram muitos. Mas tudo isso, toda essa movimentação e influência, era apenas a ponta do iceberg do que ele estava sentindo por dentro. Porque quando a noite chegava, e a casa ficava vazia, Eduardo se sentava na beirada da cama de Luna, a cama arrumada, intacta, com os bichinhos de pelúcia onde ela deixará pela última vez, e simplesmente chorava. Em silêncio. Como ela. Pegava a blusa dela e a abraçava, sentindo o cheirinho ainda impregnado de infância. Via os vídeos salvos no celular, ela sorrindo em uma apresentação na escola, mesmo sem ouvir a música. Ela aprendendo os sinais da Libras e ensinando a ele, com paciência. Ela desenhando o rosto da mãe com giz de cera e mostrando para ele, como se dissesse, ela ainda está aqui, papai. Eduardo não falava disso com ninguém. Nem com os sócios. Nem com os amigos. Nem com a terapeuta que insistiam para ele visitar. Porque dentro dele havia uma guerra em silêncio, a dor de não ter conseguido salvar a esposa. E agora, o medo desesperador de não conseguir proteger a filha. E o pior, era o sentimento de que ele podia estar pagando o preço por sua ausência. Por sempre priorizar reuniões, fusões, contratos, em vez de estar com ela nos momentos mais simples. Por isso, cada minuto que passava sem notícia de Luna era uma punhalada a mais. Não dormia. Não comia. Recusava conselhos. Só esperava. Procurava. E rezava. Até que, numa noite qualquer, enquanto analisava mais uma vez os relatos do dia, fotos desfocadas de câmeras de segurança, mensagens falsas de pessoas que diziam tê-la visto, um dos investigadores bateu à porta com um tablet na mão. Senhor Eduardo, talvez isso seja algo. Era um print. Uma publicação feita num grupo de Facebook, de uma padaria chamada Vó Lena, com a foto de uma menina muito parecida com Luna. Estava de moletom, com um cobertor sobre os ombros e um copo de chocolate quente na mão. O rosto aparecia parcialmente, mas Eduardo reconheceria aquela expressão em qualquer lugar do mundo. Aquele olhar era da sua filha.
O coração disparou. A esperança, que andava apagada, reacendeu como uma chama em meio à escuridão. Eduardo se levantou de súbito. É ela. É a minha Luna. E naquele instante, Eduardo não era mais o milionário, o empresário, o homem de sucesso. Era só um pai quebrado por dentro, pronto para mover o mundo, mais uma vez, por amor. Foram 2 dias inteiros desde a última tentativa frustrada de Clara na delegacia. Ela já não sabia mais o que fazer. Luna continuava sob seus cuidados, agora mais à vontade, rindo de vez em quando, criando uma rotina silenciosa, porém acolhedora. Mesmo sem uma só palavra falada, havia algo entre elas que só se vê entre quem foi tocado pela mesma dor, a solidão. Era sábado, o dia mais movimentado na padaria. O cheiro de pão quentinho, o barulho das conversas, os sinos da porta abrindo e fechando sem parar. Clara estava atendendo como de costume, com Muna sentada ao fundo, desenhando em um bloquinho de papel. Fazia sol lá fora, mas dentro do peito de Clara ainda havia nuvens. Ela sorria para os clientes, mas por dentro, seu coração batia acelerado de preocupação. Não era justo com Muna. A menina precisava de sua família. Foi quando o improvável aconteceu. Lá pelas 3 da tarde, seu celular vibrou. Uma mensagem de voz de Júlia, uma antiga colega de escola, dizia: Clara, você não vai acreditar. Eu vi sua postagem sobre a menininha surda. Uma amiga minha trabalha com uma equipe de segurança particular e disse que um milionário está procurando uma criança igualzinha. Estão dizendo que é a filha dele. Acabei de compartilhar com ela o link da sua publicação. Clara parou por um instante. As palavras ecoaram em sua mente. Milionário? Segurança particular? Olhou para Luna, que agora desenhava uma casa com uma figura grande e uma pequena de mãos dadas. No canto do papel, um sol bem amarelo. Era o primeiro desenho que Luna fazia com 2 pessoas juntas. Até então, todos os desenhos tinham sido só dela. Clara engoliu seco. Será? Menos de 1 hora depois, algo começou a mudar no ar. O som das conversas cessou por um momento quando 2 carros pretos, brilhando como espelhos, estacionaram em frente à padaria. Em seguida, homens de terno, sérios, com rádios nos ouvidos, desceram e formaram uma espécie de corredor até a porta. A clientela começou a cochichar. Alguns acharam que era uma blitz. Outros, que estavam filmando um filme. Mas Clara sentiu. Lá no fundo, algo dentro dela sabia, é agora. A porta da padaria se abriu devagar. E por ela entrou um homem alto, de terno impecável, mas com o rosto abatido, os olhos fundos e vermelhos de quem já não sabia o que era dormir. Ele entrou e parou. Ficou imóvel. Foi Luna quem o viu primeiro. Ela estava distraída com seus lápis de cor quando, de repente, levantou o olhar e viu aquele rosto conhecido. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu num suspiro silencioso. Ela se levantou num pulo e correu. Sem hesitar. Sem medo. Sem sinal de dúvida. Clara só teve tempo de dar um passo para o lado quando Luna disparou na direção do homem. Papai. Não com palavras. Mas com o gesto. Com o coração. Com aquele sinal que ela fazia com as 2 mãos no peito e os dedos se abrindo. Era a forma dela de dizer pai. Eduardo caiu de joelhos no chão. O mundo desapareceu. Os carros, os seguranças, os curiosos, o movimento da cidade, nada mais importava. Só ela. Sua filha. Nos braços dele novamente. Ele a abraçou com força, mas com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso demais para ser tocado com brutalidade. Os 2 choravam. Sem som. Sem grito. Sem necessidade de explicação. O amor entre eles fazia o barulho mais alto daquele momento. Clara estava parada, sem saber se sorria ou chorava. Chorou. De alívio. De emoção. De um tipo de tristeza bonita, aquela que vem quando se solta alguém que a gente aprendeu a amar. Eduardo olhou para ela com os olhos marejados. Tentou falar, mas a voz falhou.
Então se levantou, ainda com Mona no colo, e foi até Clara. Respirou fundo. Foi você quem cuidou dela? Perguntou, com um fio de voz. Clara assentiu, o coração batendo forte. Mas o que respondeu, ele jamais esqueceria. Ela me encontrou. E a gente se salvou juntas. Por um instante, Eduardo ficou sem palavras. Olhou nos olhos de Clara, tentando entender quem era aquela mulher simples, de avental e mãos cansadas, mas que havia dado a ele o que nenhum dinheiro no mundo podia comprar: amor, cuidado, esperança. Um dos seguranças se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Eduardo, mas ele não respondeu. Estava ali, presente. Pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente presente. Ele se ajoelhou de novo, virou Luna em direção a Clara e fez um gesto com as mãos, um gesto que a filha havia lhe ensinado anos antes. Clara não sabia muito de Libras, mas entendeu. Era obrigado. E naquele pequeno instante, 3 vidas que haviam se cruzado por acaso, estavam ligadas para sempre. Na manhã seguinte ao reencontro, Clara chegou cedo à padaria. A cidade ainda acordava devagar, mas ela já estava de avental, varrendo a calçada e organizando os pães que tinham acabado de sair do forno. Por fora, a vida parecia seguir como sempre. Mas por dentro, algo tinha mudado. Profundamente. A imagem de Luna nos braços do pai, o brilho nos olhos dela, e aquela sensação estranha, boa e triste ao mesmo tempo, ainda dançavam em sua memória. Era como se Clara tivesse vivido um sonho que, por mais breve que fosse, deixou marcas para sempre. E então, às 9 em ponto, ele voltou. Sem seguranças. Sem carros de luxo. Sem protocolos. Apenas Eduardo, agora de jeans escuro, camisa simples e um buquê de flores nas mãos. Na outra, um envelope. Clara se surpreendeu ao vê-lo na porta. Ele sorriu. Um sorriso tímido, sincero. O tipo de sorriso de quem não está acostumado a demonstrar gratidão, mas que, naquele momento, não conseguia conter o que sentia. Clara, posso entrar? Ele perguntou. Ela fez que sim, ainda com as mãos sujas de farinha. E, por um instante, parecia que o mundo inteiro havia parado de girar para assistir àquela cena. Eduardo colocou as flores sobre o balcão. Rosas amarelas. As flores preferidas da minha esposa, ele disse. Ela dizia que flores simples falam mais que flores caras. Depois, estendeu o envelope. Quero te agradecer, de verdade. Sei que nada paga o que você fez pela minha filha, mas esse cheque é só uma forma de dizer obrigado. Clara abriu, viu o valor e congelou. Era muito dinheiro. O suficiente para quitar todas as dívidas, reformar a casa, cuidar da avó, até abrir o próprio negócio. Era uma quantia que ela nunca imaginou ter nas mãos. Mas, com os olhos firmes e o coração em paz, ela empurrou o envelope de volta. Eu não fiz o que fiz por dinheiro, Sr. Eduardo. Fiz porque era o certo. Porque, se fosse minha filha, eu também esperaria que alguém cuidasse dela. Eduardo ficou em silêncio. Aquela mulher, ela era diferente. Clara tinha algo que o dinheiro não comprava: bondade sem interesse. Amor genuíno. Cuidado de verdade. Ele respeitou a decisão, mas não desistiu de retribuir. Então deixe eu agradecer de outra forma. Nos dias que se seguiram, Clara viu sua vida começar a mudar de maneiras que nunca imaginou. Discretamente, sem holofotes, Eduardo começou a agir. Primeiro, a padaria. Um arquiteto apareceu do nada, dizendo que fora enviado por um cliente anônimo para fazer melhorias no lugar. Em poucas semanas, a fachada foi restaurada, os equipamentos trocados, a cozinha reformada, e um pequeno cantinho foi criado só para as crianças, com livros, desenhos e até brinquedos educativos. Um detalhe chamou a atenção de Clara. Na parede do cantinho, havia um quadro com o desenho de Luna, aquele em que 2 pessoas andavam de mãos dadas sob o sol. Depois, foi a avó de Clara. Dona Amélia, já idosa e com problemas crônicos de saúde, foi surpreendida com uma equipe médica em casa, oferecendo exames, medicamentos
E até uma cadeira de rodas nova. Presente de um anjo, dizia a cartinha que acompanhava tudo. Clara sabia quem era o anjo, mesmo sem assinatura. Mas o que mais tocou Clara foi quando recebeu, em mãos, um convite especial para aulas particulares de Libras. Eduardo havia contratado intérpretes e educadores para ajudá-la a aprender a se comunicar melhor com surdos, não só com Muna, mas com qualquer pessoa que viesse até ela. Você tem um dom, Clara. O dom de ouvir sem escutar palavras. Isso é raro demais. Disse Eduardo, no encontro breve, em frente à padaria, enquanto Luna segurava a mão dos dois. A cada gesto, Clara entendia que aquilo tudo ia muito além da gratidão. Eduardo não estava apenas retribuindo, ele estava se transformando. Antes fechado, blindado, preso em si mesmo desde a perda da esposa, agora, aos poucos, ele se permitia sentir de novo. E era Clara, com sua simplicidade, quem o ensinava. Ela mostrava que amar não é um luxo. É uma escolha. Que cuidar não exige riqueza, mas presença. Que às vezes, o coração mais generoso está escondido atrás de um avental manchado de café e farinha. Não havia romance ainda. Não da forma tradicional. Mas havia um olhar diferente. Um respeito crescente. Um laço invisível, feito de momentos vividos e de admiração silenciosa. Algo que crescia devagar, mas que, ambos sabiam, tinha vindo para ficar. E, assim, Eduardo entendeu que agradecer nem sempre é dizer obrigado. Às vezes, é caminhar ao lado. Estar presente. Tornar a vida do outro um pouco mais leve, como Clara fez com Luna. E Clara, por sua vez, entendeu que fazer o bem não traz recompensa, mas pode, sim, transformar destinos. Depois daquele reencontro emocionante dos gestos que foram muito além do dinheiro, Clara voltou à sua rotina na padaria, ou quase. Porque, a partir daquele dia, nada mais seria exatamente igual. O sino sobre a porta, aquele que anunciava a entrada dos clientes, passou a tocar de um jeito diferente sempre que Eduardo e Luna apareciam. E eles passaram a aparecer com frequência. No início, ele dizia que era apenas para buscar o pão de queijo fresquinho que Luna tinha adorado. Depois, passou a pedir também o café com leite que, segundo ele, era o melhor da cidade, mesmo que ele não fosse exatamente um fã de café. E logo, começou a chegar sem pedir nada, apenas para ficar ali, por alguns minutos, sentado perto do balcão, assistindo Clara trabalhar com aquela leveza que ele ainda estava aprendendo a entender. Luna, então, nem se fala. Ela e Clara criaram uma conexão tão forte que parecia que se conheciam há anos. Com gestos, desenhos e até com brincadeiras silenciosas, as duas se comunicavam como quem falava a mesma língua do coração. Clara havia aprendido alguns sinais básicos em Libras, mas o que unia as duas e além disso, era cuidado, afeto, e aquele tipo de carinho que não precisa de tradução. Nas tardes mais tranquilas, Clara levava Luna até os fundos da padaria, onde tinha uma hortinha simples que ela mesma cuidava. Ali, ensinava a menina a regar as plantas, a sentir o cheiro da hortelã fresca, a tocar nas folhas com respeito. Luna adorava. Fazia questão de mostrar tudo ao pai quando voltavam para casa. E Eduardo, em silêncio, observava tudo com um olhar que misturava surpresa, admiração e um sentimento que ele não reconhecia há muito tempo. Ele estava se apaixonando. Mas não era uma paixão comum. Não havia urgência, nem palavras bonitas ditas ao vento. Era algo mais profundo. Algo que crescia em silêncio. A cada xícara de café, a cada sorriso tímido, a cada vez que Clara se abaixava para olhar Luna nos olhos como se ela fosse a única criança do mundo, o coração de Eduardo se abria mais um pouco. E Clara também sentia. No começo, evitava pensar nisso. Dizia a si mesma que eram mundos diferentes demais, ele, um empresário milionário com uma vida sofisticada, ela, uma balconista de bairro, com as mãos marcadas de tanto trabalhar. Mas era impossível ignorar o jeito como ele a olhava. Não com piedade. Nem com obrigação. Mas com respeito. Com encantamento. Com cuidado. As conversas entre os dois ainda eram tímidas.
Eduardo, acostumado a negociações frias e reuniões silenciosas, se pegava nervoso perto de Clara, uma mulher de sorriso fácil e alma leve. E Clara, sempre simples, ficava sem saber o que dizer diante de alguém que podia ter tudo, mas parecia encontrar paz nas coisas mais pequenas. Um pão quente, um pôr do sol visto da calçada, a risada de sua filha ecoando pela padaria. E foi numa dessas tardes tranquilas, com o sol dourando as mesinhas da frente, que tudo ficou ainda mais claro. Luna desenhava em uma folha de papel, Eduardo tomava café, observando a filha. E Clara limpava uma mesa próxima, cantarolando baixinho. De repente, Luna levantou-se com um sorriso sapeca e entregou o desenho ao pai. Era simples, feito com um lápis de cor. 3 bonequinhos de mãos dadas, ela, o pai e Clara. Embaixo, com uma letra trêmula e esforço visível, ela havia escrito: "Minha nova família." Eduardo olhou para o papel. Depois para Clara. Ela leu, sorriu, e os olhos encheram d'água. Nada foi dito naquele momento. Nenhuma declaração, nenhuma promessa. Mas ali, naquele instante, algo foi selado. Algo que nem eles mesmos sabiam como nomear, mas que todos ao redor já percebiam. Até os clientes da padaria, os mais antigos, começaram a notar. "Esse homem aí, vem só por causa do pão?" "Sei não, hein?", dizia Dona Nair, a vizinha fofoqueira, piscando para Clara. E ela só ria, disfarçava. Mas por dentro, o coração batia diferente. A verdade é que o amor estava ali. Crescendo sem pressa. Sem gritos. Sem finais de novela. Um amor maduro, construído com gestos pequenos, silêncios cheios de sentido, e uma menina que unia 2 mundos com um simples toque de mão. Eduardo, que um dia pensou que nunca mais seria capaz de amar, agora esperava ansioso por cada visita à padaria. E Clara, que um dia achou que a vida não tinha mais surpresas para lhe dar, começou a sonhar acordada entre fornadas de pão e xícaras de café. O amor deles não veio com promessas, mas com presença. Com gentileza. Com tempo. E, às vezes, o que nasce devagar é o que dura para sempre. Meses haviam se passado desde aquele dia chuvoso em que Clara encontrou Luna pela primeira vez na padaria. E desde então, a vida de Clara deixou de ser feita apenas de rotina. Algo novo havia começado ali, com um gesto de carinho, um chocolate quente, um abraço silencioso. E agora, ela estava prestes a viver uma noite que mudaria tudo, mais uma vez. A manhã começou como tantas outras. Clara acordou cedo, cuidou da avó, preparou o café da manhã e foi para a padaria, como sempre fazia. Só que, naquele dia, Eduardo ligou mais cedo do que o normal. A voz dele vinha nervosa, mas doce. "Clara, você estaria livre hoje à noite? Gostaria de te levar a um jantar, só nós 2." Ela hesitou por um segundo. Não estavam acostumados a esse tipo de convite. Tudo entre eles tinha acontecido devagar, no tempo do coração. Mas algo na voz dele a fez dizer sim. E o dia passou como um turbilhão. Pela primeira vez, Clara se viu nervosa por algo que não era uma conta atrasada ou uma encomenda errada. Era o coração batendo mais forte. Era o desconhecido batendo a porta. À noite, Eduardo a buscou em casa. Estava elegante, mas com aquele ar de menino tímido que ela havia aprendido a reconhecer. Ele a levou a um restaurante pequeno, aconchegante, iluminado por velas e com música suave tocando ao fundo. Tudo discreto, tudo com a cara dos 2. Durante o jantar, ele mal conseguia esconder o nervosismo. As mãos tremiam um pouco ao segurar o talher. Os olhos, no entanto, estavam fixos nela, com uma ternura que não precisava de ensaio. Clara, por sua vez, tentava conter o sorriso, e a pergunta que martelava no peito: o que ele queria dizer? E então, quando a sobremesa chegou, Eduardo segurou a mão dela, respirou fundo e falou, com a voz embargada: "Clara, aquele dia, quando você encontrou a Luna, você não salvou só a ela. Você me salvou também. Eu estava perdido, vivendo no automático, achando que já tinha vivido tudo o que havia para viver. Mas aí veio você. Com sua calma, sua coragem, e esse coração imenso.
Clara sentiu os olhos marejarem. Eu não sou bom com palavras, ele continuou, mas eu quero construir algo com você. Com Luna. Se você quiser, eu quero começar de novo. Mas com você ao meu lado. Ela não respondeu de imediato. Sorriu. E, com lágrimas discretas, apertou a mão dele e disse baixinho: a gente já começou, Eduardo. Só não tinha percebido ainda. Naquela noite, não houve pedido oficial. Nem anel. Nem cena de filme. Mas houve o que mais importava: verdade. Uma entrega silenciosa de dois corações que tinham se curado um no outro. Os meses seguintes foram de transformação. Com a ajuda de Eduardo e sua insistência gentil, Clara se tornou sócia de uma nova rede de padarias, uma iniciativa inspirada no próprio modelo da pequena padaria de bairro que ela tanto amava. Só que com um diferencial: todas teriam espaços inclusivos, com atendimento em libras, acessibilidade total e ações sociais voltadas à comunidade. Mas mesmo com todo esse crescimento, Clara nunca perdeu a essência. Continuava indo à primeira padaria todos os dias, às vezes só para tomar um café, conversar com os antigos clientes ou regar as plantinhas da hortinha dos fundos. Luna, agora mais sorridente do que nunca, não desgrudava dela. As duas criaram uma linguagem única, feita de sinais, risadas e abraços. A menina a chamava de Clara, um apelido carinhoso, nascido da dificuldade em pronunciar o nome, mas que ficou. Eduardo ria sempre que ouvia, e no fundo, sentia uma alegria que jamais pensou voltar a sentir. A avó de Clara, agora com tratamento de qualidade e assistência médica regular, estava bem melhor. Passava as tardes tricotando na varanda, dizendo para quem quisesse ouvir: minha neta virou gente grande, mas ainda tem o mesmo coração de menina. E quanto a Eduardo? Ele finalmente entendeu que o amor não era sobre controle. Era sobre entrega. Aprendeu que não precisava oferecer o mundo, só estar presente, com verdade. Pela primeira vez em anos, ele estava em paz. Não porque tudo estava perfeito, mas porque ele não estava mais sozinho. Hoje, se você passar em frente àquela padaria, pode ser que veja uma cena simples: um homem servindo café, uma mulher sorrindo atrás do balcão, e uma menina desenhando no cantinho da loja. Pode parecer comum. Mas ali, naquela simplicidade, vive uma história extraordinária. Uma história que começou com medo, com chuva, com silêncio, mas que terminou com amor, com afeto e com um novo começo para todos. E se você perguntar a Clara se ela se arrepende de ter seguido o instinto naquele dia, ela vai sorrir e dizer: às vezes, o coração sabe antes da gente. E quando a gente escuta ele de verdade, a vida muda. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.